Pessoal, ei, a continuação do estudo do calor e a calorimetria, nessa continuação nós temos uma importante equação para o estudo, que é a chamada equação fundamental da calorimetria. Tamanha a importância dela, que ela é denotada por fundamental. Eu mostro aqui direto para vocês, então, a equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor é igual ao produto da massa do corpo pelo calor específico da substância e a variação de temperatura sofrida por ele. Não esqueça que calor específico é aquele que produz justamente a variação de temperatura. Muito importante, sabemos que o calor específico ele depende de cada substância. Cada substância tem seu próprio calor específico. O calor específico do ouro é diferente do calor específico do níquel, que é diferente do calor específico da água, que é diferente do calor específico do ferro, do vidro, seja o que for, tá bom? A substância que for. Eu jogo para vocês aqui uma questão, olha, sobre a equação fundamental da calorimetria e vamos falar sobre duas substâncias aqui diferentes. Água, uma amostra de 100 gramas de massa de água, cujo calor específico vale 1 caloria por grama grau Celsius. Então, a água é uma substância que tem um calor específico, inclusive muito alto, que vale 1 caloria por grama grau Celsius. Esses 100 gramas de água variaram em 20 graus Celsius a temperatura, quando recebe uma determinada quantidade de calor. Nós vamos continuar lendo. Daria para nós calcularmos a quantidade de calor que essa água, 100 gramas de água receberam para variar em 20 graus Celsius a temperatura? Vamos aplicar aqui então a equação fundamental, que é igual a M vezes C vezes ΔT, mas nós vamos fazer isso inicialmente para a água. Vamos esquecer o restante do exercício. Vamos ver como é que funciona. Para uma amostra de 100 gramas de água, que vai ser igual a 100 vezes o calor específico da substância água, 1 vezes o que variou em termos de temperatura, 20. Então, nós temos uma quantidade de calor recebida de 2.000 calorias, que é então a quantidade de calor recebida por essa massa de água. Continuamos a questão agora, deixa aquilo ali no bolso, né? Fornecendo essa mesma quantidade de calor, quer dizer, essa mesma quantidade de calor que a água recebeu, forneceu, essa mesma quantidade de calor, foi fornecida para 200 gramas de vidro, cujo calor específico é 0,2. 2.000 calorias fornecidas a 200 gramas de vidro, cujo calor específico é 0,2, essa massa de vidro vai experimentar uma variação de temperatura de quanto? Então, façamos o seguinte, nós vamos reaplicar a equação fundamental da calorimetria, só que agora sabendo a quantidade de calor que essa massa de vidro recebeu. 2.000 calorias igual a massa de vidro, 200 gramas vezes o calor específico do vidro, viu aí, ó, é diferente, cada substância tem seu próprio calor específico. E o objetivo aqui, calcularmos a variação de temperatura sofrida por essa massa de vidro. Bom, 200 vezes 0,2, aqui fica 40 ΔT, vamos só trocar de lado, né? Igual a 2.000, simplifica esses dois zerinhos aqui, isso significa dizer então que a variação de temperatura sofrida por essa determinada massa de vidro aí, então, foi de 50 graus Celsius. Observe esse gráfico
que está relacionando a temperatura em graus Celsius de um determinado corpo cuja massa vale 40 gramas em função da quantidade de calor em calorias. Vamos tentar absorver inicialmente o gráfico. Essa substância de massa 40 gramas está inicialmente a 10 graus Celsius. Recebe uma determinada quantidade de calor em calorias, que você já percebeu que foram 1000 calorias, e desta maneira sua temperatura sofre uma variação de 10 para 50. É fato que, para nós tirarmos a variação de temperatura aqui, 60, que é a temperatura final, menos 10, que é a temperatura inicial. Então, você já bem sabe aqui, vamos deixar indicado que a variação de temperatura sofrida por essa determinada substância foi de 50 graus Celsius. Dentro desse gráfico, eu peço que você me determine a capacidade térmica e o calor específico, então. Bom, olha só. Lembrando o conceito de capacidade térmica, se você tem calor por temperatura, você pode calcular a capacidade térmica através da razão Q sobre ΔT. Muito bem. Desta maneira, nós temos então isso daqui, olha. A capacidade térmica desta substância será, observe, a quantidade de calor absorvida pela substância, de 0 para 1000 calorias aqui no nosso eixo horizontal. Então, a capacidade térmica será 1000 sobre aquela verificação da variação de temperatura que nós fizemos anteriormente, 1000 sobre 50. Simplificando 2 zerinhos ali, nós teremos então a capacidade térmica desse corpo de 20, atenção para a unidade, calorias por graus Celsius. E agora, a fim de massificarmos a equação fundamental da calorimetria dentro de um gráfico, onde determinado o calor específico, que vai ser igual a M vezes C vezes ΔT. Bom, dessa maneira aqui, poderíamos então, a quantidade de calor recebida, 1000, vai ser igual então a, observa a massa fornecida, que nós já havíamos conversado desde o início, 40 vezes C, que é o calor específico que a gente quer determinar aqui, e a variação de temperatura também é obtida a partir do gráfico. Legal? 40 vezes 50, aqui ficamos com 2000, 2000 vezes o calor específico, vai ser igual a 1000, simplificando todos esses zeros aqui, 2 vezes C igual a 1, então o calor específico em questão vai ser 1 sobre 2, se você preferir escrever 0,5, atenção para a unidade de calor específico, 0,5 calorias por grama graus Celsius. E quando estudamos a calorimetria, é muito comum trabalharmos a potência térmica normalmente constante de uma determinada fonte térmica. Fonte térmica de aquecimento ou resfriamento, tá? Nós vamos chamar a potência térmica constante de uma fonte por POT, POT. A gente calcula a potência térmica de uma fonte através da razão entre a quantidade de calor que essa fonte libera e o intervalo de tempo de funcionamento desta fonte. Tá legal? Essa quantidade de calor aqui, através da equação fundamental da calorimetria, pode virar M vezes C vezes ΔT. Muito cuidado aqui, ΔT e ΔT. Trabalharemos ΔT maiúsculo como variação de temperatura, trabalharemos ΔT minúsculo como tempo. Tá legal? As unidades, prática e sistema internacional.
Normalmente aparecem essas daqui, ó. Cal/S, calorias por segundo. Ou Cal/min, calorias por minuto. Porém, a unidade no sistema internacional de potência é Joule por segundo. Só que esse Joule por segundo recebe uma denominação. Joule por segundo é o que denotamos por Watt. O Watt é simbolizado pela letra W. Não vai ser o caso aqui da nossa questão, mas se porventura aparecer Joule por segundo, você já sabe que a unidade de potência será o Watt. Esse gráfico aqui está ilustrando a variação de temperatura em graus Celsius sofrida por um corpo em função do tempo, e essa substância apresenta a massa de 1000 gramas. A fonte térmica responsável pelo aquecimento libera calor numa taxa constante de 1000 calorias por minuto. Vamos analisar o que seria essa taxa constante de 1000 calorias por minuto? Calorias por minuto. Isso quer dizer que a cada 1 minuto, essa fonte ela libera 1000 calorias. 1 minuto, 1000 calorias. Funcionando 2 minutos, 2000 calorias. Funcionou 3 minutos, ela liberou 3000 calorias e permanece nessa taxa constante de liberação de calor. E, por sua vez, absorvida pelo corpo de massa 1000 gramas. Observa que esse corpo variou a temperatura de 20 para 45, então ocorreu uma variação de temperatura aqui de 25 graus Celsius. Temperatura final menos a temperatura inicial. Isso num intervalo de tempo de 0 a 10 minutos, então num intervalo de tempo em minutos de 10 minutos que nós vamos trabalhar aqui. A potência é fornecida, a expressão de potência, vamos escolher aqui, ó. A expressão de potência que nós vamos trabalhar vai ser essa, POT MC ΔT. Sobre ΔT, não esqueça, ΔTzão, variação de temperatura, ΔTzinho, intervalo de tempo. Ficaríamos assim, então. Olha só. A potência de 1000 calorias por minuto, tá legal? A massa em questão, 1000 gramas, vezes. Determinamos o calor específico, aquele que provoca variação de temperatura, tá? 1000 vezes C, que é o calor específico. A variação de temperatura está observada no gráfico, 25, sobre o intervalo de tempo, observa, desde aqui até aqui, o intervalo de tempo foi de 10 minutos. Atenção, que a unidade do tempo tem que estar compatível com a unidade de potência térmica, tá bom? Bom, a questão está resolvida, vamos só dar uma simplificada nesses 1000 aqui, joguemos 10 para o lado de lá, ficaríamos assim, ó, 25 vezes o calor específico vai ser igual a 10. O calor específico, então, vai ser a razão 10 por 25. 10 divididos por 25 resulta uma fração 2/5. 2/5 é a mesma coisa que 0,4. Não esqueça também de colocar a unidade do calor específico, que é uma unidade prática, de acordo com a questão, 0,4 calorias por grama graus Celsius.